Então agora vamos falar dos Multiplier Models, que é a segunda categoria que a gente falou lá no início da primeira aula. Esse é o grupo de valuation que envolve price to earnings, price to book, price to sales, price to cash flow e outros múltiplos que servem para comparar as empresas entre si. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. O Ibovespa hoje no Brasil, ele está negociando um price to earnings de aproximadamente 9 vezes. Historicamente, ele negocia a 12 vezes. Então, quando você compara isso daqui, imediatamente você tira uma conclusão que é: o Ibovespa está underpriced, ele está mais barato. O S&P 500, por outro lado, está negociando a quase 30 vezes. E a média histórica gira em torno de 23, 24 vezes. Então, por essa métrica, a gente vê que o S&P está caro, olhando só o price to earnings. Então é muito interessante porque dá para comparar bastante as empresas. O problema é que quando você está comparando empresas que têm lucro negativo, aí o price to earnings torna-se irrelevante. Nesse caso, o price to book é uma métrica que pode ser mais interessante de ser utilizada. E aqui a gente está falando de comparar o quê? De comparar o preço pelo valor patrimonial, o book value. Então, se uma empresa ela vale, por exemplo, 2 vezes o book, você concorda que ela parece estar cara porque ela está valendo bem mais do que o valor contábil? E aí você compara essa empresa com os peers, com outras empresas do mesmo segmento. Esse tipo de análise aparece bastante nos relatórios de equity research. Se você pegar qualquer relatório de equity research da corretora que você tem investimentos, você vai perceber que sempre tem uma tabela mais para o meio ou para o final que mostra empresa A, empresa B, empresa C, empresa D e os múltiplos aqui. E aí o múltiplo 12 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 9 vezes. E aí isso é muito interessante porque você consegue tirar algumas conclusões muito rápidas. Claro, é importante serem avaliados outros parâmetros. Por que uma empresa está negociando a 5 vezes valor patrimonial? Por exemplo, o Banco do Brasil hoje negocia um valor patrimonial de 70%, 0,7 vezes valor patrimonial. Por quê? Porque tem o risco de governo, enquanto que Itaú negocia 2 vezes valor patrimonial. Então, claro que sempre tem fatores que estão diretamente ligados ao modelo de negócio ou questões da empresa que fazem com que um valuation seja percebido de forma diferente pelo mercado. E é aí que mora a arte do mercado financeiro. Cada um tira suas conclusões do porquê aquela ação está avaliada naquele preço e cada um toma as suas decisões. Está barato, está caro, está bem precificado, não está. Então, dois conceitos muito importantes de lembrar aqui no caso do CFA, uma questão é teórico, mas é prático também. Você que está estudando a matéria vai encontrar essas palavras dessa forma na prática também. Existe o trailing, price to earnings, price to sales e tudo mais, que é o historical. Normalmente a gente fala trailing 12 months, que são os últimos 12 meses. Então, quando falar de trailing, estamos falando de histórico. Forward, estamos falando de para frente. Normalmente, 12 meses para frente. Palavras que também sugerem que é forward. Prospective, justified, leading. Na minha opinião, justified é a que pode talvez trazer mais dúvidas. Justified é forward ou é trailing? Então lembre que justified é forward no caso aqui dos multiplier models. Vamos a um exemplo, como que isso aqui normalmente é cobrado nos exercícios. A gente tem uma empresa e ela tem uma evolução de price to earnings, price to cash flow e price to sales. Nesse caso é uma única empresa. Eu dei o exemplo no outro slide de várias empresas, aqui é uma empresa só. E são vários anos, então 2021, 22, 23 e 24. E neste momento ela está negociando 12 meses trailing, ou seja, 12 meses para trás, 9,3. Então veja, em 2021 ela negociava price to earnings de 3,5, foi crescendo, 5,5, 8,3, 9,2, agora negocia 9,3, um pouco mais alto. Price to cash flow era 5, subiu para 7,5, caiu para 6, subiu para 6,5, neste momento negocia 6,5. E o price to sales 0,8, 1,7, 1,5, 1,8 e agora negocia a 1,8. A pergunta é, based on the information provided, the analyst may reasonably conclude that ABC Company shares are most likely undervalued, fairly valued ou overvalued. Bom, todos os indicadores estão ligeiramente acima da média histórica. Esses, na verdade, estão iguais ao último ano de 2024, mas estão praticamente acima de toda a média histórica, exceto esse.
esse aqui é acima de toda a média histórica. E esse está acima de toda a média histórica. Esse tipo de pergunta tem um pouco de pegadinha, porque ele fala reasonably. Então, você tem às vezes a tendência a falar, tá fairly valued, mas tá acima de toda a média histórica. Então, o que traz a melhor ideia, que faz mais sentido, é uma tendência dessa ação estar overvalued. Então, a resposta certa é a letra C. E um conceito importante, mais um conceito importante, é como que o price to earnings se relaciona com o growth. Então, tem questões que pedem para calcular alguma variável disso aqui e a partir do modelo de Gordon. Então, se a gente pegar a partir do modelo de Gordon, preço é o dividendo futuro sobre required return menos growth. Então, isso aqui a gente falou extensivamente na primeira aula de equity valuation. Se a gente dividir por earnings dos dois lados, a gente vai ter price to earnings desse lado e a gente vai ter aqui em cima também dividend sobre earnings. Isso aqui a gente sabe que é payout. Então, eu posso transformar o modelo de Gordon em uma fórmula de price to earnings. O exercício, o que ele vai pedir? Normalmente, ele vai pedir o price to earnings, ele vai te dar o payout, ele vai te dar o required return e o growth. E aí você sabe que ele está pedindo dessa forma e você sabe que isso aqui é chamado de payout. Então, você não precisa dos dividendos e dos earnings. O payout basta. E aí, usando o price to earnings, você calcula a fórmula dessa forma aqui. Outro tipo de múltiplo bastante utilizado é o EV/EBITDA. Ele é utilizado porque o EBITDA é positivo e quando o price to earnings, como a gente falou no primeiro slide de múltiplos, quando o earnings é negativo, o price to earnings não se torna interessante, não dá para aplicá-lo. Então, price to book e EV/EBITDA são dois exemplos. Price to sales também são exemplos de múltiplos que são mais úteis nesses casos. E no caso do EV/EBITDA, tem uma característica específica dele que pode ser cobrada em exercícios, que é o fato dele não considerar diferenças em estruturas de capital. Por quê? Porque ele é before interests and taxes. Então, por ser before interests, uma empresa mais alavancada que paga mais juros não vai ter diferença em relação a outra que paga menos juros, porque aqui estamos considerando empresas do mesmo segmento e geração de EBITDA. Então, por essa razão, o EV/EBITDA dele é interessante como múltiplo para se comparar empresas. Vamos fazer um exemplo então. A gente tem o market value of equity de uma empresa, o book value of equity, que aqui é para confundir, total assets, cash and short-term investments e o EBITDA. E, por fim, firm's marginal tax rate. Ele fala assim no exercício que assume book value of debt is equal to its market value. Por quê? Porque no cálculo do enterprise value, que é enterprise value igual market value of equity mais o market value of debt menos cash. Então, tudo é market value aqui, market value aqui. Então, ele tem que falar que o book value of debt é igual ao market value para a gente conseguir deduzir daqui. Lembre, cálculo tem que ser sempre o market value tanto do debt como do equity, não esqueça disso. Então, step 1, o debt value vai ser o quê? Total assets menos book value of equity. Lembra do balanço? Asset de um lado, debt do outro e equity aqui embaixo. Então, isso aqui tem que ser igual a isso mais isso. Então, a gente faz que a dívida vai ser ativos menos o patrimônio líquido, 200 total assets, menos 70 de equity, que está aqui, a gente chega em 130, então a gente já tem debit agora. Então, a enterprise value vai ser o market value of debt, que a gente calculou, mais o market value of equity, que está aqui em cima, menos 2, que é cash short-term investments, igual a 218. Então, a gente tem enterprise value. Por fim, é só calcular o enterprise value sobre EBITDA, 218 sobre 55, vai dar 4 vezes. Veja que essa informação foi dada a mais, a gente não precisou dela.
E por fim, o último modelo, o terceiro que a gente comentou lá na primeira aula, é o Asset Based Valuation. Tem 4 principais propósitos para esse modelo. E uma pergunta de exercício pode ser nessa linha. Nesse caso desse modelo, não vai ser provavelmente cálculo. Então, quais as razões para se usar o Asset Based Valuation? Ele é melhor para Tangible Asset Companies. Então, empresas que têm low proportion of intangibles e high proportion of current assets e liabilities. Ou seja, empresas em que o balanço reflete o valor da companhia. Pensa que uma empresa que tiver muitos intangíveis, intangível é um ativo difícil de se mensurar com frequência, de se aceitar que aquele intangível de fato vale aquilo. Então, por essa razão, o Asset Based Valuation não vai funcionar tão bem para empresas que têm muitos intangíveis. Também é interessante para Private Company Valuation, uma empresa que você não tem tantas variáveis públicas para conseguir calcular, fazer o valuation da empresa, você não tem um fluxo de caixa. Então, olhar o balanço dela, um último balanço publicado, pode ser interessante, principalmente without market prices, de market price de equity, market price de debt, no caso então de Private Company Valuation. Pode servir também como um baseline. Pego uma empresa pública, faço um valuation em fluxo de caixa, faço comparables e uso esse aqui para ter um baseline que vai provide minimum valuation floor for investment decisions. E um último cenário é liquidation scenarios. Imagina uma empresa de telecomunicações que já está praticamente quebrada e restam muitos ativos, muitas torres de telecomunicação dessa empresa. No caso dessa empresa que não tem mais fluxo de caixa, já é negativo, a dívida os juros da dívida já são maiores que a geração de caixa da empresa. É mais interessante calcular o valuation dessa empresa com base nos ativos fixos que ela tem, que podem gerar caixa futuramente para uma outra empresa que saiba gerenciar esses ativos, do que fazer o fluxo de caixa de fato. Então, no caso de empresas que estão em liquidação extrajudicial, estão praticamente encerrando a operação, calcular o valor da empresa com base nos ativos que sobraram é um caminho que pode fazer mais sentido. Então, useful for companies in distress or liquidation situations. No caso de Asset-Based Valuation, a fórmula bem simplista que é apresentada é Intrinsic Value é igual a Market Value of Assets menos Market Value of Liabilities. Com isso, a gente encerra o capítulo de Equity e a gente fica por aqui. Obrigado.